Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais uma aula. Vamos lá para nossa terceira aula de redação modelo Nesp. Hoje eu trouxe uma aula para vocês, assim, para a gente finalizar esse tema de modelo Nesp, tá? Então, assim, eu trouxe aqui um apanhado de dicas, 5 dicas para uma redação perfeita no estilo vestibular da Unesp. E com alguns macetes aqui, algumas coisas assim bem importantes para vocês anotarem, né? Para vocês terem aí, para a gente conseguir chegar nos tão sonhados 28 pontos. Não é difícil, não é complicado. A redação da Unesp é mais simples do que vocês imaginam, tá? Então vamos lá. Nossa última aula, mas eu ainda vou pedir para vocês mais uma redação para eu dar uma olhadinha, comparar com a dessa semana, da semana passada que eu pedi para vocês estão me entregando hoje. Para ver se vocês conseguiram entender alguma coisa, para dar um feedback para vocês do que precisa melhorar, para a gente conseguir os 28 pontos de vocês na Unesp. Bora lá, pessoal? Então vamos lá. Gente, primeira dica, leia com atenção, mas com atenção mesmo, tá? O enunciado da proposta de redação, ele tá ali para indicar exatamente o que você deve fazer. Então, se você leu o enunciado de uma forma, né, mal lida ali, tipo, só para falar, eu li, passei o olho, beleza? É muito fácil você errar, você poderá facilmente errar, tá? Não fique pensando que é uma coisa assim, tipo, muito fácil, é uma coisa super explícita, tá? Geralmente, a redação do Unesp tem uns temas um pouco mais explícitos do que o Enem, se você for parar para analisar bem, mas não é por isso que a gente pode simplesmente ler de qualquer jeito e achar que tá tudo ok, porque não tá? Você pode ter uma falsa interpretação daquilo. Um exemplo foi no vestibular de 2002, que foi proposto o seguinte tema: a verdade ou a mentira? Uma questão de conveniência, que é um tema muito fácil, né? Mas alguns candidatos, por leitura apressada e descuidada, entenderam da seguinte forma: a verdade ou a mentira? Uma questão de convivência. A troca de conveniência por convivência conduziu o tema para outra direção, e os candidatos que assim fizeram não foram muito bem sucedidos, caso típico de falta de atenção na leitura. Mas isso também pode estar em julgamento dos outros vestibulares, né? A capacidade de ler com atenção e interpretar os enunciados das questões. Gente, isso aqui não vale só para redação, tá? Levem isso aqui, leia com atenção, mas com atenção mesmo para tudo, inclusive para a prova de vocês, principalmente nas questões de humanas, ali também de matemática, porque sempre tem uma coisinha ou outra ali que o enunciado vai passar para você, às vezes, de dica de como solucionar aquele probleminha, tá bom? Então, é isso, gente. Leia, mas leia com atenção mesmo. Leia 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Uma dica que eu dou também sempre para vocês, eu vou continuar dando, não só para a Unesp, mas para o Enem, para a UFPR e outros tipos de testes que a gente vai estudar, é que a gente precisa sempre reler de novo, principalmente a redação, ao longo da prova de novo. Então, assim, se acabou de escrever a redação, eu sempre sugiro, escreve sua redação no início da prova, né? E depois, assim, ao longo da prova, né, quando você for terminando um módulo, terminou ciência da natureza, vai lá, lê de novo a sua redação. Terminou matemática, lê de novo a sua redação. Vai fazendo isso, porque sempre vai ter uma coisa ou outra ali que você pode ter lido errado, interpretado errado, tá bom? Então é muito importante prestar atenção nesses detalhes, gente. Então vamos lá. Segunda dica é, leia o manual do candidato. Gente, o manual de candidato não tá ali de enfeite, tá? Quando lançam, né, o edital do vestibular que vocês vão prestar, e a gente entra lá só para ver, preciso desse documento aqui para me escrever, esse aqui, beleza. Gente, não façam só para isso, tá? Leiam não só o edital também do vestibular, que é muito importante para vocês entenderem o funcionamento, né? E principalmente como será corrigida a sua prova, porque se você tem dúvida sobre qualquer coisa, tudo no edital vai lá estar bem explicadinho, tá? Eles são obrigados a lançarem o edital todo vestibular. Mas também o manual do candidato. O manual do candidato é perfeito, gente. Ele tem lá as matérias que vão cair no vestibular, tem os livros que podem cair, tem, às vezes, até algumas dicas de alguns tipos de materiais da própria universidade que podem te ajudar a estudar, tá? Então, assim, leia o manual de candidato, lá há instruções no enunciado, né, da proposta de redação, que você que você tem a obrigação de já saber antes da prova, porque estão no manual do candidato. Então, assim, gente, pode existir alguma coisa quando você for tá fazendo a sua prova, não só na redação, mas em outras matérias, né, outras partes da prova,
que você pode ficar boiando lá, né? Tipo, nossa, o que é isso aqui que eu nunca vi na minha vida? Mas tava lá no manual do candidato. Quando o vestibular lança o edital, lança o manual do candidato, subentende-se que o aluno leu, né? Que é o correto, você lê. Eu sei que não é o que acontece muito, mas quando você se inscreve ali, o correto é você pegar e ler aquilo para entender como vai funcionar a prova e quais serão as suas funções como de candidato no dia da tal, tá bom? Então, assim, uma dessas coisas que pode estar lá no manual do candidato é que, por exemplo, os vestibulares da Unesp sempre pedem redação dissertativa. Então, assim, você pode estar com uma dúvida, né? De, será que só vai ter uma redação dissertativa? Será que vai ter uma coisa lá, né, uma prosa, uma coisa para escrever outro tipo de redação? Será que vou ser pego de surpresa? Gente, tudo isso está no manual do candidato, tá? Para você não ser pego de surpresa, vou dar um exemplo aqui para vocês que aconteceu comigo. Ano passado eu prestei o FPR e eu não li o manual do candidato. Fui errada, já começou por aí, né? Eu me inscrevi sem ler o manual do candidato. Quando eu cheguei lá, eu estava me preparando para fazer a segunda fase, né? Que a segunda fase era biologia e química, na minha ideia, para agronomia. Só que, na realidade, para a segunda fase para agronomia era biologia e matemática. E eu só tinha estudado biologia e química. Eu fui descobrir que era matemática um dia antes da prova. Gente, eu entrei em desespero. Não estudei direito, porque não tive tempo, estava me preparando para química e resultado fui mal. Então, assim, isso foi falta de atenção minha. Não é porque a prova errou, porque, ai, né, o vestibular é muito difícil. Não, foi falta de atenção minha. Uma coisa que eu poderia ter evitado se eu tivesse lido o manual de candidato. Por isso que eu tô frisando muito com vocês aqui. Eu repeti já de 1000 vezes essa frase para vocês, mas é muito importante, tá, gente? Então, assim, ó, não invente e escreva uma redação em prosa, dissertativa, que você acha que você vai estar fazendo algo ali positivo, não banque o brincalhão, não enfeite sua redação, não faça narrativa, não faça poesia, não faça poema concreto, não faça diálogo, não faça história em quadrinhos, porque isso, gente, não é solicitado. Se não é solicitado, não é para fazer, tá? Você só tá perdendo tempo, você tá se enganando ali, achando que você vai bancar o brincalhão, você vai relevar alguma coisa. Ah, o corretor vai ler, vai dar risada, vai achar engraçado. Não, ele não vai achar engraçado, tá? Ele vai simplesmente zerar a sua redação ou tirar muitos pontos de você por você não estar escrevendo da forma solicitada, tá bom, gente? Então, assim, tome muito cuidado com isso, esses errinhos bestas, não só com a redação, como eu falei, no meu caso não foi com redação, mas com outras coisas também. Leiam, gente, leiam também os editais, leiam tudo, não tenham preguiça de ler. É a vaga de vocês que tá ali em jogo, tá? Então vamos lá. Terceira dica, obedeça ao tema solicitado. Cuidado, presta atenção. Novamente, eu friso isso aqui com vocês. As propostas da Unesp são muito claras e explícitas quanto ao tema. Vocês são temas curtos, né? O Enem geralmente tem aqueles temas gigantes, né? Aqueles nomes, aquelas frases que dá aquele impacto na gente quando a gente lê. A Unesp não tem muito isso, né? Que nem essa última redação que eu passei para vocês sobre o consumismo, né? Que é um tema bem direto, assim, mais filosófico, enfim. A Unesp, ela não quer saber se o candidato conhece o tema, mas se conhecendo o tema, por ser previsível, o candidato é capaz de escrever uma boa redação dissertativa a respeito. Então, assim, gente, a questão da redação, ela é muito da bagagem que você traz da sua vida, muito do que você leu já na sua vida, de notícias, do que você já viu no filme, né, a questão de alusões, que eu sempre falo para vocês que é importante. Então, assim, gente, não só o Unesp, mas qualquer outro vestibular, ele não tá ali, tipo, ele não vai passar tudo para você saber o que falar sobre o tema. Ele vai te dar os textos motivadores para você entender sobre o que o tema quer, o que o tema quer que você, o que o vestibular quer que você escreva a respeito daquele tema. Mas ele não vai dar para você ali de mão beijada coisas para você escrever sobre, entendeu? Ele não vai colocar lá para você uma alusão à Revolução Industrial, outra ao movimento sufragista, não sei o quê. Ai, olha, vou, né, jogar tudo aqui na mão dele. Não vai ser assim, não. Tudo isso tem que vir da bagagem que você traz com você na sua vida. Como eu sempre falo para vocês, tem dados estatísticos ali que você pode usar, tem uma frase ali no texto motivador que você pode usar, mas nunca fazendo cópia.
tá? A banca de correção, ela perceberá que se trata de um texto natural e espontâneo quando você está escrevendo. Então, se você escrever um texto completamente seu, completamente autoral, com as suas palavras, né, com dados que você interpretou ali, mesmo que tenha sido retirado dos seus motivadores, fica muito claro. Os corretores, gente, às vezes eles estão ali há anos, há mais de 15 anos corrigindo a redação. Eles já sabem muito bem, assim, só de bater o olho, às vezes, o que o aluno copiou, entendeu? Então, assim, nada de tentar adaptar redações memorizadas, nada de tentar memorizar um monte de coisa ali para jogar, que eu sei que na internet vocês encontram várias redações aí de 800 a 1000 fácil para copiar, né? Só que não façam isso, gente. É um recurso pouco digno que pode diminuir drasticamente a sua nota ou até fazer você tirar 0 na redação. Então, nem tente escrever com a sua redação na sua redação um texto de outra pessoa, tá? Publicado em livro, jornal, revista. Isso será um plágio. Os membros da banca de correção, eles leem muito mais que você e com certeza perceberão a sua manobra. Então, assim, gente, como eu falei para vocês, eles estão há anos ali corrigindo a redação. Então, qualquer coisa que for memorizada, qualquer coisa que for muito copiada, vai ficar muito claro. Mesmo que para você pareça perfeito, assim, nossa, né, isso aqui é lindo de ler. Realmente, tem várias redações bonitas que vocês podem decorar aí na internet. Mas não é o certo, não é o digno e não é autoral, não é seu, é plágio, tá? Não façam isso. Vamos lá. Textos de apoio são para apoiar, não para copiar. Então, assim, gente, a proposta de redação, ela sempre parte dos textos de alguma das questões da prova. E, às vezes, ainda acrescenta mais textos auxiliares para você ler um pouco mais de informações. É muito comum isso, viu, gente? Assim, ao longo da prova, você ter vários tipos de questões que se correlacionam com o tema de redação. Isso no Enem mesmo acontece direto, né? Isso é uma forma também de querer ajudar o aluno a conseguir dados, a conseguir se embasar e a conseguir correlacionar os fatos, que é o que é muito cobrado na maioria dos vestibulares, né? Essa capacidade de interpretação do aluno. Então, tome muito cuidado. Os textos auxiliares, eles são ali para auxiliar, né? Os textos de apoio, texto auxiliar, como você quiser chamar. Não para serem copiados. Cópia é plágio, não vale nada, tira 0. É melhor fazer uma redação sua, gente, com as suas palavras, do que ficar copiando ali alguma coisa, uma passagem. É claro que você pode fazer citações dos textos, como eu sempre falo para vocês, e deve até, mas cuidado, menciona os autores, se não tem um autor, é um blog que postou, menciona o blog, coloque ali a data que foi postado, o ano, tá? Isso é muito importante. E não deixando também que as citações sejam mais extensas que a sua redação. Então, assim, não copia lá uma frase gigantesca, né? Tipo, não adapte uma frase gigantesca ali de uns textos e coloque na sua redação achando que aquilo vai suprir tudo que precisa ter, porque não vai. Vai ficar muito claro para o autor que você simplesmente pegou qualquer coisa ali, tentou fazer com que parecesse, né, maquiou ali para parecer seu, mas não é. Então, gente, conclusão disso aqui, seja autêntico, seja você mesmo. Isso é muito valorizado nas provas, gente, não use palavras difíceis, nível de OAB da vida, não façam isso, tá? A gente não precisa disso. O Enem e outros vestibulares, a Unesp, o UFPR, Unicamp, FUVEST, todos, eles gostam de ver que o aluno tem uma bagagem dele. Cada aluno possui uma forma de escrever, tá? Não se diminua, não ache que a sua forma de escrita, as palavras que você usa, o vocabulário é raso. Se você acha que estude para melhorar ele, gente. Desculpa aqui que a professora deu uma travada. Mas, assim, não precisa ficar copiando, não precisa ficar, tipo, achando sempre, se diminuindo, tá? Não façam isso, tá bom? Sejam autênticos, por favor. Texto dissertativo, sempre em terceira pessoa, gente. Isso aqui, ó, pode parecer que é, né? Putz, uma coisa óbvia. A gente viu isso muito em redação do Enem, professora. Mas cuidado, não é aconselhável empregar o tempo todo eu isso, eu aquilo. É melhor focalizar o tema usando a terceira pessoa, sempre, gente. Quando a gente fala em texto dissertativo, é só a terceira pessoa. Então, nem pense em escrever. Eu acho que a poluição ambiental é um dos maiores problemas no mundo. Mas escreva, a poluição ambiental é um dos maiores problemas no mundo, tá? Sempre assim. Nunca escreva em primeira pessoa, em segunda pessoa. Podemos dissertar usando a primeira pessoa? Sim, a gente pode, mas é sempre muito perigoso, porque o emprego do eu pode nos levar a caminhos perigosos, a narrar mais do que dissertar. E se é um texto dissertativo, fica bem claro que você tem que dissertar, não ficar narrando, né? Senão seria uma narrativa.
Então, tome muito cuidado. Em resumo, é bom falar que numa dissertação, a gente deve sempre destacar as ideias, a opinião e a argumentação, não eu do autor. Não ficar ali jogando sempre para a sua opinião em si, sempre destacar mais em relação às ideias. E aí, dentro das ideias que você expor, você joga uma opinião, mas nunca uma opinião muito assim, eu acho isso, eu o centro do universo. Não, tá? Sempre deixe claro que aquela é a sua opinião, mas que existem outras interpretações. Isso você vai fazer com analogias, isso você vai fazer com dados, isso você vai fazer com todas as coisas que acometem uma redação, tá? E aqui eu coloquei, né, uma dica extra aqui, que é não use palavras difíceis em excesso, né? Como eu falei para vocês anteriormente, gente, não complique demais o seu texto. Com a falsa crença, né, de que um vestibular luxuoso, ideias muito sofisticadas irão trazer mais pontos. Muitos vestibulandos acabam se confundindo e se complicando ainda mais em um momento tão estressante como é esse momento da prova. Então, às vezes, você vai usar uma palavra que você, indubitável, né? Nossa, que palavra bonita, que palavra chique. Aí você vai colocar lá na sua prova, não fica nada a ver, não tem contexto, às vezes, com o que você escreveu, colocou só porque achou bonito, copiou da redação de fulano que tirou 1000 que você viu na internet e acho que ficou lá. Gente, não cola, não fica legal. Às vezes é melhor você usar uma palavra simples, tá? Uma palavra que a gente usa, assim, no dia a dia. Não gíria, não uma coisa, assim, né, muito rebruscada. Mas, assim, tentar sempre usar de uma forma clara, tá? Lembre-se de que um bom texto não precisa ser digno dos parnasianos, né? Remetendo aqui um pouco com vocês à literatura. Né, não precisa ser aquela coisa horas, né, haverás, um dia, né, não. Ele só precisa respeitar as regras gramaticais. Sendo claro, bem estruturado e de acordo com a proposta, ele conquistará valiosos pontos e a sua vaga, que é o que a gente está lutando aqui para conseguir, vai estar cada vez mais próxima. E, gente, aqui a última dica, né, para a gente encerrar essa aula dessa semana é relaxe, gente. Não sei se vocês são adeptos à meditação, mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu não sei se vocês são adeptos a escutar uma música, a deitar, só escutar uma música, ou só ficar ali quietinho mesmo. Mas isso é muito importante, tá, gente? Principalmente no pré-vestibular. Semanas antes do vestibular, eu super indico para vocês, não escrevam redação, não se matem de estudar, não deixem para estudar semanas antes do vestibular. Esse é o momento para você relaxar. Você estudou tudo que você tinha que estudar com a gente aqui no cursinho. Vocês estão estudando desde o começo, né, desse semestre. Agora no segundo semestre também vocês estão estudando. Quando chegar nas últimas semanas, a gente vai fazer umas dinâmicas com vocês, a gente vai relaxar, tá? E não só para isso, mas assim, ao longo da semana mesmo, sempre tira um dia para relaxar, um dia para ficar mais de boa, né, para fazer nada, para assistir uma série, tá, gente? Porque isso é muito importante. Não se sobrecarreguem, não se diminuam e não achem que vocês não são capazes, tá? A gente vai conseguir, a aprovação de vocês vem, mas vocês não precisam enlouquecer, não precisam se cobrar demais, não precisam estar pilhados o tempo todo com isso, tá bom? Por experiência própria, a gente acredita em mim. Quanto mais estressado e mais pilhado você fica com um vestibular em específico, principalmente assim, quando a gente fica com a cabeça assim, eu tenho que passar só naquele. É aí que a gente acaba atraindo coisa ruim, tá? Não que tô falando aqui que você não vai conseguir passar se você quer muito aquele. Não é isso. Mas assim, não fique pilhado. Saiba que você fez o que você deveria fazer. Você estudou? Estudou, então você fez o que deveria fazer, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada. Essa foi a aula da semana. Vou deixar aqui a frase para vocês, que eu nem sei, não, sempre invento uma aleatória. Quarta-feira é o melhor dia da semana. Assim, quarta-feira é o melhor dia da semana. Vocês mandam lá pra mim no grupo. No grupo não, gente. Vamos começar a padronizar? Mandem aqui pra mim no comentário aqui do Classroom, abaixo da onde eu deixo a aula e os slides. Comentem aqui, tá? Quarta-feira é o melhor dia da semana, porque fica mais organizado. Porque no grupo eu percebi que tem gente que tá me mandando uma semana depois, assim. Não que isso seja um grande problema, mas eu faço a chamada através dessa frase, tá? Então, às vezes eu fico um pouco perdida, porque misturam as mensagens. Então, mandem aqui embaixo a partir de hoje, tá? A partir dessa semana, comecem a mandar aqui no Class mesmo. Beijão, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Semana que vem a gente inicia outro tipo de redação, focando em outro vestibular. Então, se você tem dúvida com a Unesp,
Tem dúvida com alguma coisa? Prof, não acho que ficou clara aquela aula que você deu. Eu refaço uma outra aula, a gente deixa para começar o outro vestibular na outra semana. Mas me falem, tá, gente? Muito obrigada. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.